Administração geral. Assinale a opção correspondente à sequência correta das etapas de desenvolvimento de grupo segundo Bruce W. Tuckman, em Teoria de Desenvolvimento de Grupo, de 1965, revisada em 1977. A. Formação, adiamento, turbulência, normatização, desempenho. B. Turbulência, adiamento, formação, normatização, desempenho. C. Formação, turbulência, normatização, desempenho, adiamento. D. Turbulência, formação, normatização, desempenho, adiamento. E. Formação, turbulência, adiamento, normatização, desempenho. Resposta C. Formação, turbulência, normatização, desempenho, adiamento. Para que haja interação verdadeira entre uma equipe, os integrantes precisam se despojar de alguns caprichos individuais. Resposta correta. A crescente demanda por opiniões novas e criativas, capazes de ajudar as organizações na tomada de decisões, em um mundo de negócios globalizado e em constante transformação, motiva o reconhecimento das atividades de inteligência individual em detrimento do trabalho em equipe. Resposta errada. Organizações com profissionais bem qualificados possuem maior facilidade de promover a autogestão das equipes de trabalho e o consequente enxugamento da estrutura hierárquica. Resposta correta. O trabalho conjunto, a comunicação aberta e o relacionamento interpessoal intensivo entre os membros são características que contribuem para a obtenção de desempenho elevado em equipes.
Resposta correta. Em uma equipe, o alcance de resultados é medido pela soma do alcance das metas individuais de seus membros. Resposta errada. Em equipes, o papel de liderança é, em geral, compartilhado entre os seus membros. Resposta correta. Em grupos de trabalho, delegam-se as tarefas entre os colaboradores, ao passo que, em equipes de trabalho, compartilham-se as atividades entre seus membros. Resposta correta. Em uma equipe de trabalho, existem mais informações disponíveis para a tomada de decisão do que em uma área em que as pessoas tenham sido reunidas para executar determinadas tarefas. Resposta correta. Inovação, promoção, desenvolvimento, organização, produção, inspeção e manutenção são competências necessárias ao bom desempenho da equipe. Resposta correta. Ao criar equipes, o órgão se beneficia porque nelas há maior número de perspectivas das demandas, bem como de diferentes abordagens que podem estar disponíveis para se resolver determinado problema. Resposta correta.
Um dos problemas comuns em equipes de trabalho heterogêneas refere-se à tendência de haver maior identificação das pessoas com suas equipes anteriores do que com a equipe a que atualmente pertencem. Resposta correta. A ideia de diversidade, conceito que vem se difundindo no mundo e, consequentemente, nas organizações, se refere à variedade de atributos de indivíduos ou grupos. Resposta correta. O ciclo de desenvolvimento das equipes de trabalho é definido pelas etapas de formação, conflito, normatização, desempenho e desintegração. Na etapa de normatização, tem-se o início de um processo de ajuste ou de negociação, com a finalidade de estabelecer o que será realizado, por quem e de qual maneira. Resposta errada. Os grupos de trabalho têm como características o esforço individual, a responsabilidade por resultados individuais e o objetivo de trabalho individual. Já as equipes de trabalho são caracterizadas por esforço coletivo, objetivos de trabalho compartilhados e responsabilidade compartilhada pelos resultados. Resposta correta. É considerada multifuncional para cumprimento de tarefas específicas a equipe em que as pessoas realizam trabalhos muito relacionados ou interdependentes e assumem as responsabilidades de seus chefes anteriores. Resposta errada. As melhores equipes de trabalho tendem a ser pequenas, o que facilita a promoção da coesão, do comprometimento e da responsabilidade mútua necessária para alcançar o alto desempenho.
Resposta correta. Em uma equipe de trabalho, a folga social caracteriza-se pelo esforço igualitário das pessoas para obter os melhores desempenhos por estarem trabalhando coletivamente, o que cria um clima de cooperação social e de maior flexibilidade nas relações interpessoais. Resposta errada. Recompensar o desenvolvimento individual e estimular a competição interna em uma equipe são alternativas de gestão para que se aumente a eficácia e o nível de desempenho das equipes nas organizações. Resposta errada. A facilidade do ingresso de novas pessoas na equipe, além de aumentar o status social da equipe, faz com que as pessoas se sintam mais valorizadas e importantes e propicia um clima de colaboração entre os membros, o que gera melhoria de desempenho. Resposta errada. Uma equipe em que todos os colaboradores possuem o mesmo nível hierárquico, mas que contam com diferentes áreas de especialização, é um tipo de equipe classificada em termos de estrutura como A. Proposital, B. Horizontal, C. Formal, D. Informal, E. Vertical. Resposta B. Horizontal. Sobre a composição de grupos e equipes de trabalho no contexto organizacional, compreende-se que a. Para compor uma equipe, deve-se propor um objetivo a cada participante. Estes devem possuir habilidades distintas, mas também capacidade para identificarem-se entre si. B. As equipes de trabalho constituem unidades de desempenho que podem tanto beneficiar quanto prejudicar o desempenho organizacional. C. Um grupo de trabalho possui um objetivo comum e agrega trabalhadores que trocam informações, experiências e expectativas e tomam decisões em interação constante. D. A opção por equipes de trabalho pelos gestores organizacionais prescinde de planejamento, já que elas estarão sempre alinhadas às necessidades da organização.
Resposta B. As equipes de trabalho constituem unidades de desempenho que podem tanto beneficiar quanto prejudicar o desempenho organizacional. Sobre comportamento grupal e intergrupal, considere: 1. Em um grupo de verdade, todos os membros têm os mesmos objetivos. 2. Um grupo formado para completar uma tarefa específica é denominado grupo por afinidade. 3. O departamento financeiro de uma empresa é um exemplo de grupo de comando. 4. Grupos informais, como os de interesse e de amizade, têm pouco impacto nas organizações. 5. Em grupos maduros, as atividades dos membros são relativamente espontâneas, em vez de se sujeitarem a rígidas restrições estruturais. Está correto que consta apenas em A. 3 e 5, B. 1 e 3, C. 2 e 4, D. 1, 2 e 3, E. 3, 4 e 5. Resposta A. 3 e 5. Em uma equipe de trabalho de 5 pessoas, os funcionários A e B se destacam pela capacidade de propor novas ideias e conceitos. O funcionário C prefere checar todos os fatos e números para evitar erros e inconsistências com as normas organizacionais. O funcionário D tem fortes habilidades analíticas e prefere avaliar diversas opções antes de tomar decisões. O funcionário E, o mais experiente do grupo, tende a não impor seus pontos de vista, buscando obter o máximo de informações antes de tomar suas decisões com isso, influenciando a equipe a evitar decisões precipitadas. Os papéis de A, B, C, D e E desempenho na equipe são, respectivamente, de A. Criadores inovadores, impulsor organizador, assessor desenvolvedor, conclusor produtor. B. Exploradores promotores, controlador e inspetor, assessor desenvolvedor, defensor mantenedor. C. Impulsores organizadores, relator conselheiro, assessor desenvolvedor, conector. D. Exploradores promotores, defensor mantenedor, relator conselheiro, impulsor organizador. E. Criadores inovadores, controlador e inspetor, assessor desenvolvedor, relator conselheiro. Resposta é: criadores inovadores, controlador e inspetor, assessor desenvolvedor, relator conselheiro. Em uma equipe de trabalho de 4 pessoas, o funcionário A é objetivo e prático. Como A afirmou, quem organiza a equipe, estabelece os objetivos e faz tudo acontecer sou eu. O funcionário B prefere verificar todos os fatos e números para evitar erros e inconsistências com as políticas organizacionais. O funcionário C tende a não impor seus pontos de vista, buscando obter o máximo de informações antes de tomar suas decisões, influenciando a equipe a buscar mais informações antes de as decisões importantes serem tomadas. O funcionário D, o mais experiente do grupo, abraça as novas ideias e busca recursos para implementá-las. Os papéis que A, B, C e D desempenham na equipe são, respectivamente, de A. Criador inovador,
impulsor organizador, assessor desenvolvedor, conclusor produtor. B. Assessor desenvolvedor, defensor mantenedor, controlador inspetor, impulsor organizador. C. Impulsor organizador, controlador inspetor, relator conselheiro, explorador promotor. D. Explorador promotor, relator conselheiro, assessor desenvolvedor, impulsor organizador. E. Controlador inspetor, assessor desenvolvedor, conector, conclusor produtor. Resposta C. Impulsor organizador, controlador inspetor, relator conselheiro, explorador promotor. Os trabalhos em grupo e em equipe são muito comuns nas organizações públicas e privadas, mas nem sempre o trabalho em equipe é a melhor opção. Uma desvantagem do trabalho em equipe é: A. Desestimular a criatividade organizacional. B. Dificultar o desenvolvimento de lideranças. C. Requerer menor número de reuniões. D. Dificultar a participação dos funcionários nas decisões. E. Exigir maiores demandas de comunicação. Resposta é: exigir maiores demandas de comunicação. Um servidor administrativo foi convidado a assumir a chefia do departamento de atendimento a clientes. Após sua apresentação aos subordinados, ele disse que acredita no potencial do trabalho do grupo. Em relação a equipes e grupos de trabalho, é correto afirmar que: A. O trabalho em grupo gera sinergia positiva por meio do esforço coordenado. B. O trabalho em equipe costuma tomar mais tempo e consumir mais recursos que o trabalho individual. C. O trabalho em equipe é aquele em que se interage basicamente para compartilhar dados, informações e auxiliar cada membro a atingir suas próprias metas. D. Nos grupos de trabalho, as habilidades são complementares e a responsabilidade pode ser individual ou mútua. E. As equipes multifuncionais são grupos de funcionários que realizam trabalhos muito relacionados ou interdependentes e assumem muitas das responsabilidades que cabiam a seus superiores hierárquicos. Resposta B. O trabalho em equipe costuma tomar mais tempo e consumir mais recursos que o trabalho individual. No processo de formação de uma equipe de trabalho, os membros estavam em uma etapa em que as relações se mostravam coesas e o grupo começava a agir de forma unida e coordenada. Considerando essas condições, evidencia-se que o grupo está na etapa denominada A. Formação. B. Turbulência. C. Interrupção. D. Normatização. E. Execução.
Resposta D. Normatização. Um elemento fundamental para o bom desempenho dos grupos de trabalho é a coesão, ou o grau em que os membros do grupo são motivados a permanecer unidos como grupo. Para estimular a coesão do grupo, é uma iniciativa adequada a dar recompensa ao grupo em vez de recompensar seus membros individualmente. B. Redefinir a estrutura do grupo a partir da estratégia da empresa. C. Aumentar o tamanho do grupo. D. Diminuir o tempo de interação entre os membros do grupo. E. Selecionar apenas grupos de pessoas que se conhecem para trabalharem na organização. Resposta A. Dar recompensa ao grupo em vez de recompensar seus membros individualmente. Para a criação de equipes eficazes, é preciso que se considerem variáveis de contexto, de composição e de processos da equipe. É uma variável de processos da equipe fortemente relacionada ao seu desempenho. A. Nível de conflito. B. Liderança. C. Tamanho da equipe. D. Alocação adequada de papéis. E. Sistemas de avaliação de desempenho. Resposta A. Nível de conflito. Com relação à teoria da formação de grupos de Will Schutz, analise as afirmativas a seguir. 1. As dimensões comportamentais que regem o desenvolvimento de grupos são inclusão, controle e abertura. 2. Os comportamentos ultrasocial e subsocial são duas manifestações da dimensão afeto. 3. A dimensão afeto antecede as demais, determinando as bases para a formação do grupo. Assinale. A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. B. Se somente a afirmativa 2 estiver correta. C. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. D. Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. E. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Resposta A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. Sobre os grupos formais e informais, analise as afirmativas a seguir. 1. Um grupo de funcionários que interage espontaneamente em torno de um propósito específico caracteriza um grupo informal. 2. Os gerentes e subordinados de um departamento de produção constituem um grupo formal. 3. Uma equipe definida pela instituição para o desenvolvimento de um projeto específico forma um grupo informal. Assinale. A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. B. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. C. Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. D. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. E. Se todas as afirmativas estiverem corretas.
Resposta C, se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Em uma equipe de trabalho de 6 pessoas, o funcionário A se destaca por sua autonomia e pela capacidade de propor ideias e conceitos. Já o funcionário B é objetivo e prático. Como B afirmou, A é quem traz as novas ideias para o grupo, mas quem organiza a equipe, estabelece os objetivos e faz tudo acontecer sou eu. Os papéis que A e B desempenham na equipe são, respectivamente, de A. Criador inovador, impulsor organizador. B. Explorador promotor, assessor desenvolvedor. C. Criador inovador, conclusor produtor. D. Assessor desenvolvedor, defensor mantenedor. E. Explorador promotor, controlador inspetor. Resposta A. Criador inovador e impulsor organizador. Com o advento e progresso das tecnologias de comunicação, bem como em função dos negócios globais de algumas corporações, algumas empresas adotam modelos de equipe em que seus grupos residem em países diferentes e se comunicam e compartilham trabalhos por meio de ferramentas técnico-informacionais. Nesse sentido, assinale a opção que indica esse modelo de equipe. A. Ad hoc. B. Autogerenciada. C. Força-tarefa. D. Funcional cruzada. E. Virtual. Resposta é virtual. Assinale a opção que apresenta o processo de gestão de pessoas que se fundamenta na criação de condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades nas organizações. A. Agregar pessoas. B. Recompensar pessoas. C. Desenvolver pessoas. D. Manter pessoas. E. Monitorar pessoas. Resposta D. Manter pessoas. Em cada uma das opções a seguir, são apresentadas duas atividades típicas da área de gestão de pessoas. Assinale a opção em que a primeira atividade é de desenvolvimento e a segunda de monitoração. A. Treinamento de pessoal, auditoria de recursos humanos. B. Seleção de pessoas, definição de benefícios. C. Auditoria de recursos humanos, alocação interna de recursos humanos. D. Definição de benefícios, planejamento da higiene no trabalho. E. Alocação interna de recursos humanos, seleção de pessoas.
Resposta A. Treinamento de pessoal, auditoria de recursos humanos. No âmbito da gestão de pessoas, os empregados das organizações são considerados recursos humanos objetificados como parte do patrimônio físico da organização. Resposta errada. Toda organização necessita de capital intelectual, embora seu capital econômico seja totalmente independente desse recurso. Resposta errada. Em uma organização que estabeleça como diretriz o princípio de que a administração de recursos humanos é uma responsabilidade de linha e uma função de staff, estará presente a descentralização das atividades de administração de recursos humanos, como seleção, capacitação e integração. Resposta correta. A definição de competências futuras a serem requeridas de um servidor público que exercerá atribuições em um órgão pelos próximos 10 anos deve compor o pensamento estratégico do gestor de recursos humanos desse órgão. Resposta correta. No mundo contemporâneo, um dos desafios da gestão de pessoas é o gerenciamento de mudanças reativas e proativas nas organizações de trabalho. Resposta correta. Um dos desafios da gestão de pessoas é o gerenciamento do capital humano, o qual enfatiza o valor social que as competências e as capacidades humanas conferem às organizações.
Resposta errada. Por ser uma atividade estratégica das organizações, a gestão de pessoas deve ser de responsabilidade exclusiva do órgão de administração de recursos humanos. Resposta errada. No âmbito da gestão de pessoas, os funcionários de uma organização são vistos como talentos fornecedores de competências fundamentais para o sucesso da organização em questão. Resposta correta. Do ponto de vista de gestão de pessoas, os empregados vinculados à organização compõem o patrimônio físico da organização. Resposta errada. É recomendado que os órgãos responsáveis pela gestão de pessoas implementem políticas para aumentar a qualidade de vida no trabalho e garantir que as condições de trabalho sejam excelentes para os empregados. Resposta correta. As políticas de gestão de pessoas, embora possam variar em razão do ambiente externo e do contexto interno do órgão, em suma, deverão visar, entre outros aspectos, a oportunidade para que os servidores participem dos processos decisórios, organizacionais e de programas de capacitação. Resposta correta. Um dos maiores desafios da gestão de pessoas no serviço público é o de motivar os servidores em decorrência da dificuldade de criar mecanismos de recompensas por meio de aumentos de salário.
Resposta correta. As unidades de gestão de pessoas contribuem para o futuro e para o presente das organizações ao atuarem, em relação às pessoas e aos processos de trabalho, no desempenho dos papéis de parceiros estratégicos, agentes de mudança, defensores dos funcionários e especialistas administrativos. Resposta correta. A partir do início do século XXI, o propósito da gestão de pessoas das organizações tem sido centrado em administrar as pessoas como recursos organizacionais sujeitos a regras e regulamentos. Resposta errada. A área de recursos humanos, RH, deve articular-se com as demais áreas da organização para a elaboração de planos estratégicos. Resposta correta. O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão controlador. Resposta errada. A noção de administração de recursos humanos remete à operação nas funções tradicionais de seleção, treinamento, avaliação e remuneração por setores especializados. Já a gestão de pessoas, por sua vez, implica o compartilhamento dessas funções com os demais gestores. Resposta correta. A gestão de pessoas visa assegurar a vantagem competitiva das organizações e promover o alcance dos objetivos individuais vinculados ao trabalho.
Resposta correta. O equilíbrio organizacional reflete a manutenção de um quadro de pessoas adequado para cumprir o volume de demandas da organização. Resposta errada. Em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização caracteriza-se como um sistema ao qual seus participantes concedem contribuições enquanto recebem incentivos proporcionais aos seus esforços de contribuição. Resposta correta. Em razão da sua importância estratégica para as instituições, a gestão de pessoas atualmente exerce um papel relevante na estrutura organizacional da maioria das grandes empresas, com uma extensa e complexa área de atuação. Resposta correta. Manter políticas éticas e difundir comportamentos socialmente responsáveis constituem objetivos da gestão de pessoas. Resposta correta. O RH deve primar pela visão sistêmica e capacidade analítica, competências imprescindíveis para a realização do planejamento estratégico e para a observação das variáveis externas que podem afetar a organização. Resposta correta. A gestão de pessoas pode ser conceituada como uma estratégia de levar as pessoas a contribuírem para o aumento da competitividade e a capacidade de aprendizagem nas organizações.
Resposta correta. A percepção de que os indivíduos são investimentos e fonte de valor e a gestão de pessoas como parcerias estratégicas das organizações são exemplos de premissas da visão tradicional ainda presentes na área de gestão de pessoas. Resposta errada. Um postulado básico da teoria do equilíbrio organizacional consiste em oferecer estímulos aos participantes da organização, como, por exemplo, recompensas para incentivá-los a contribuir, de modo mais eficaz, com o desenvolvimento da instituição. Resposta correta. As funções da gestão de pessoas incluem auxiliar o administrador no desempenho das 4 atividades que constituem o processo administrativo: planejar, organizar, dirigir e controlar. Resposta correta. Os processos, as políticas e as práticas de gestão de pessoas alicerçam as decisões de organizações contemporâneas no desenvolvimento da aprendizagem contínua das pessoas a fim de contribuir para o alcance da estratégia organizacional. Resposta correta. De acordo com o panorama atual, as transformações na área de RH são pouco expressivas e necessitam ainda reconhecer o capital humano e intelectual como aspectos fundamentais para se atingir o sucesso das empresas. Resposta errada. No planejamento de RH nas organizações, deve-se considerar como principal fonte o contexto interno da estrutura organizacional, haja vista que o fornecimento de pessoal qualificado é o resultado de maior valor para o setor de RH.
Resposta errada. A GP está evoluindo com os novos desafios e as constantes mudanças ambientais, deixando de ter foco introspectivo e conservador para tornar-se uma área projetada para o futuro, para o destino da empresa. Resposta correta. A gestão estratégica de pessoas surgiu a partir da percepção do impacto do capital humano na consecução das estratégias organizacionais, tornando-se uma vantagem competitiva. Um dos traços distintivos de tal modelo em relação à abordagem tradicional consiste na descentralização, com a delimitação dos conceitos de função de staff e responsabilidade de linha, sendo 1. Função de staff desempenhada pela área de RH, envolvendo consultoria e assessoria. 2. Responsabilidade de linha atribuída a cada gestor em relação a seus subordinados. 3. Função de staff de natureza operacional, ligada a medidas concretas. 4. A autoridade de linha de natureza normativa, prescrevendo procedimentos uniformes. Está correto que se afirma apenas em A. 1 e 2. B. 1 e 4. C. 2 e 3. D. 1, 2 e 4. E. 3 e 4. Resposta A. 1 e 2. A área de gestão de pessoas em hospitais deve desenvolver e articular 4 diferentes funções ou papéis para que a atuação seja sistêmica e integrada, assegurando a maior eficiência e eficácia de toda a equipe integrante dessas organizações. São elas: A. Administração da infraestrutura do hospital, a administração da contribuição dos funcionários, a administração dos custos salariais e a administração do tempo de gasto em procedimentos ambulatoriais. B. Administração de estratégia de recursos humanos, a administração da infraestrutura do hospital, a administração da qualidade do atendimento e a administração dos trabalhos individualizados dos funcionários. C. A administração da qualidade produtiva dos funcionários, a administração da transformação e mudança organizacional, a administração dos controles sobre os horários dos funcionários e a administração do tempo gasto em procedimentos complexos. D. A administração de estratégia de recursos humanos, a administração da infraestrutura do hospital, a administração das contribuições dos funcionários e a administração da transformação e mudança organizacional. E. A administração de estratégia de recursos humanos, a administração da contribuição dos funcionários, a administração das habilidades dos funcionários e a administração das equipes multiprofissionais. Resposta D. A administração de estratégia de recursos humanos, a administração da infraestrutura do hospital, a
a administração da contribuição dos funcionários e a administração da transformação e mudança organizacional. A evolução da abordagem de gestão de pessoas nas organizações denota um alinhamento da área responsável pela administração de recursos humanos com os objetivos estratégicos da entidade, atuando mais fortemente na consultoria e assessoria aos administradores e ficando a cargo destes a condução direta de seus subordinados. Essa divisão de campos de atuação corresponde, respectivamente, a. Controle de postos-chave e descentralização de funções. B. Unidade de comando e pulverização de controle. C. Cadeia escalar e função de gestão. D. Função de staff e autoridade de linha. E. Centros de comando e unidades de execução. Resposta D. Função de staff e autoridade de linha. O conceito de autoridade de linha constitui paradigma da atuação da área de recursos humanos. A. Decorrente do fenômeno da especialização e consistente na concentração de todas as atividades de RH em um único órgão especializado. B. Que suplantou o antigo conceito da função de staff em face da forte tendência de centralização da atuação de gestão de pessoas. C. Relacionado com o fenômeno da descentralização, atribuindo-se a cada gestor a responsabilidade direta pela condução de seus subordinados. D. Consistente no treinamento e capacitação que cada autoridade gestor deve receber para gerir sua equipe. E. Correspondente às funções de RH de natureza estratégica e de suporte a outras áreas alocadas no órgão central. Resposta C. Relacionando com o fenômeno da descentralização, atribuindo-se a cada gestor a responsabilidade direta pela condução de seus subordinados. Vários termos são utilizados para definir as pessoas que trabalham nas organizações. Quando são denominadas de recursos humanos, são considerados a. Sujeitos passivos da ação organizacional. B. Sujeitos ativos da ação organizacional. C. Colaboradores engajados das organizações. D. Fornecedores de competências. E. Capital ativo intelectual das organizações. Resposta A. Sujeitos passivos da ação organizacional. Na era da informação, a administração de recursos humanos cedeu lugar a uma nova abordagem, a gestão de pessoas, onde as pessoas são vistas como a. Recursos da organização. B. Fornecedoras de conhecimento e competências. C. Fornecedoras de mão de obra. D. Previsíveis e flexíveis. E. Dependentes da organização.
Resposta B. Fornecedoras de conhecimento e competências. Na visão contemporânea de recursos humanos, a gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. Isso significa que a gestão de pessoas é responsabilidade tanto da área de RH quanto dos gerentes, que têm pessoas ou equipes sob sua responsabilidade. Essa divisão de responsabilidades corresponde a um modelo descentralizado de gestão de pessoas que tem dentre suas vantagens a. Proporcionar forte integração intradepartamental e desmonopolizar as decisões de gestão de pessoas. B. Favorecer a administração participativa e promover a visão estratégica. C. Incentivar a especialização e adequar as práticas de gestão de pessoas às necessidades individuais. D. Focalizar a função de RH em um conjunto único e integrado e tornar a área de RH uma consultoria interna. E. Delimitar a área de RH e diminuir os conflitos entre as áreas. Resposta B. Favorecer a administração participativa e promover a visão estratégica. O planejamento estratégico de gestão de pessoas refere-se à forma pela qual a função de gestão de pessoas contribui para o atingimento dos objetivos organizacionais, aliando as competências individuais às competências organizacionais. O planejamento estratégico dos processos de gestão de pessoas deve, então, derivar da estratégia organizacional e a ela alinhar-se. Assim, uma estratégia organizacional conservadora e defensiva deve corresponder a uma estratégia de gestão de pessoas no que se refere a recompensas, voltada, entre outros aspectos, para a. Salário baseado no cargo. B. Decisões descentralizadas quanto à remuneração. C. Competitividade externa. D. Salário baseado no desempenho. E. Salário variável. Resposta A. Salário baseado no cargo. Uma fabricante de componentes eletrônicos de médio porte opera em um ambiente dinâmico e adota a estratégia prospectiva e ofensiva. Nesse contexto, a estratégia de recursos humanos relativa à admissão de pessoas deve estar voltada prioritariamente para a. Recrutamento interno e ênfase nas qualificações técnicas. B. Recrutamento externo e processo formal de admissão e de socialização. C. Recrutamento interno e ênfase na adequação da pessoa à cultura. D. Recrutamento interno e decisão centralizada no RH. E. Recrutamento externo e ênfase na adequação da pessoa à cultura. Resposta é recrutamento externo e ênfase na adequação da pessoa à cultura.